Fala pessoal, tudo Voltamos. bem? Estamos de volta com o seu canal Futebol Retrô e o programa que você já conhece, Tabelando na Área. Lembrando, ative o sininho para receber novas notificações e se inscreva no canal e deem like, tá bom pessoal? Eu, Márcio Falanca, e ele, João Paulo Coutinho. E agora vamos para a segunda parte, que é a parte retrô, perguntas e respostas, quiz, vocês que são curiosos sobre o mundo do esporte. João, vamos falar do basquete. Basquetebol, que teve uma notícia muito triste na última semana aí, Verdade, né? Tivemos aí o falecimento do Kobe Bryant, né? Exatamente. A flor da idade, né? Novo, 41 anos. E o mais triste de tudo isso foi que ele estava com a filha dele de 13 anos, né? Eu acho que o que chocou mais, além da perda dele, foi a perda da filha, né? Que estava começando uma carreira dentro do esporte, seguiria os passos do pai, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Ela demonstrou talento em alguns treinamentos, né? Junto com o pai, ele que montou um centro de treinamento, né? O Mamba Center, e estava treinando a filha. Infelizmente, Deus não quis assim, houve a tragédia, né? A gente sente muito pela família, né? E o Lakers também está devastado, né? Tanto que no último jogo eles fizeram uma grande homenagem, né, para o Kobe, né? Até perderam a partida, mas isso é o que menos importa. Né? E todos os jogos da NBA naquela semana lá foram feitas homenagens, né? Homenagens, eles apagaram as luzes, fizeram um minuto de silêncio. Eles fizeram uma coisa bacana, que na arquibancada do Staples Center, eles colocaram nas cadeiras forros com as duas camisas que ele jogou pelo Lakers, o número 8 e o número 24, né? Fazendo a homenagem. Né? E ele, obviamente, está eternizado dentro do estádio, né? É um dos jogadores que tiveram a sua camisa aposentada, né? As suas camisas aposentadas, né? Então, vai fazer muita falta com certeza, mas eu tenho um quiz, João. Um quiz? Um quiz de basquetebol? Exatamente, tá vendo? A gente não fala só de futebol, pessoal. Sempre estamos ligadinhos nos outros esportes também. O negócio é o seguinte... eu vou te perguntar, quero saber a sua opinião. Qual o lugar do Kobe Bryant entre os maiores do basquete? O lugar do Kobe Bryant entre os maiores do basquete? Eu tenho algumas opções, obviamente, né? Que você não vai saber de cabeça, nem eu, né? Então eu vou te passar algumas opções. A coisa não é fácil, mas eu quero saber a sua opinião. Vai ser difícil, mas vamos lá. Quais são as opções? Temos o Bill Russell. Bill Russell, que jogou na década de 50, exatamente, não é, Márcio? Exatamente. Ele é um dos maiores, acho que ele é o maior pontuador da história da NBA. Não, nós temos o Will Chamberlain. Esse é o maior pontuador. Esse continua sendo o maior pontuador até hoje. Ainda não foi ultrapassado, década de 60. Esse já é na década de 60. Exatamente. Aí nós temos o seu querido Michael Jordan. Lendário Michael Jordan, o maior nome da história da NBA. É o Pelé do basquete? É o Pelé do basquete. Então, para muitos, ele é o maior. Continua sendo o maior de todos os tempos. Temos o Magic Johnson. Magic Johnson, fantástico. Que também tem a sua camisa aposentada no Staples Center. Jogou muito tempo no Lakers, na década de 80. Teve a lendária rivalidade com o Larry Bird do Celtics. A gente já falou sobre isso em outro canal. Kareem Abdul-Jabbar. Esse também ele está em segundo como o maior pontuador, não é? Exatamente. Fez história por coincidência nos Lakers também. Chegou a jogar junto com o Magic Johnson, mas ele no finalzinho. Mas o Johnson é contemporâneo dele, ele é um pouquinho mais velho, né? O Larry Bird, que eu acabei de comentar, fez a carreira dele no Boston Celtics, ganhou muitos títulos também, assim como o Magic Johnson, né? Foi um grande jogador, apesar que tem muita gente que vai falar que ele não, tecnicamente não era tudo isso, mas ele não precisava correr, não precisava pular, né? Mas o arremesso de 3 dele era mortal. Genial. Arremessava. O LeBron James. LeBron James atualmente não é o maior jogador de basquete. Atualmente é ele, né? Os que estão na ativa. A camisa 23 dos Lakers, né? É o maior nome hoje, né? Amigo do Kobe, né? Sentiu muito a morte dele, exatamente.
chorou, enfim, mas faz parte, né? O Lakers vai ter que se acostumar sem o Kobe, né? E além do Kobe, nós temos o Stephen Curry. Né? Ele é muito bom nas bolas de 3 pontos também, né? Um jogador mais jovem, mas já famoso. Desses daí, João, na sua opinião, quem são? Bom, a pergunta é os em maiores? Que lugar está o Kobe? Dentre esses grandes nomes. Então, eu já vou antecipar já a minha resposta. O Kobe está em terceiro. Tá. Na minha opinião, ele é o terceiro maior nome do basquete. Tá. Aqueles da década de 60 e 50 eu não vi jogar. Então, eu não vou colocá-los. Eu coloco em primeiro Michael Jordan. Michael Jordan, na minha opinião, sem sombra de dúvida, o maior jogador da NBA de todos os tempos. Em segundo lugar, eu coloco o Magic Johnson, por tudo que ele representou, por apresentar o vírus HIV, continuar jogando, ser uma pessoa que conseguiu vencer o vírus, né? Ele atualmente não tem mais o vírus HIV, e por tudo isso, e pelo jogador que era, né? E em terceiro eu coloco o Kobe Bryant aí. Eu acho que as 3 maiores estrelas do basquete da NBA são essas 3, na minha opinião. Eu até poderia colocar o Larry Bird, poderia colocar o Kareem Abdul-Jabbar, mas eu vou concordar com você. O Michael Jordan não tem como tirar da lista, realmente, né? É o primeiro. O Magic Johnson, eu confesso que eu acompanhava muito, gostava muito do estilo de basquetebol dele, né? Era fora o carisma, fora a liderança, enfim, né? É o segundo da lista. E o Kobe, obviamente, fechando o pódio, né? Há quem diga, o Oscar, que é um dos maiores jogadores do Brasil em todos os tempos, diz para ele, diz para as pessoas, principalmente para os, né, os críticos, que o Kobe para ele chega a ser melhor que o Jordan. Pode ser, pode até ser. Quem sou eu para discordar de Oscar, né? O Oscar que inclusive é um dos ídolos do Kobe, né? O Kobe Bryant, ele tinha uma descendência italiana, né? Ele foi morar na Itália. O pai dele jogou na Itália, né? E ele chegou a morar lá quando ele era pequeno. O pai do Kobe. E ele teve contato com os caras. Você tem razão, o pai do Kobe Bryant jogou contra o Oscar no basquete italiano. Era o Joey Bryant. Aí eles formaram uma grande amizade. Então o Oscar ficava até constrangido, mas o Kobe era fascinado por ele, adorava ele, tinha contato, formaram realmente uma amizade verdadeira, bacana, né? E para ele, o Oscar ou ainda é, né, um dos maiores arremessadores ou jogadores de todos os tempos. Né? Isso aí. Mas, pô, que bom, concordamos a mesma lista, o mesmo pódio? Pois é. Bacana. Fechamos aqui, então, a lista. Poxa, legal. Então, para o pessoal, os adoradores de basquete, né? A gente fala sobre outros esportes também. Exatamente. Deem a sua opinião, né? Fiquem à vontade. Monte a sua lista aí, ponha nos comentários. Exatamente. Pode ser que a opinião de vocês seja diferente da nossa. João, e agora? O que você tem Vamos voltar a falar sobre futebol? Pode ser, sem problema. Estamos então, aí. Tá, nós temos aqui umas perguntinhas aqui para a gente discorrer. Vamos? São perguntas e respostas? Uma pergunta e resposta, mas... para testar o conhecimento? Pode ser para testar o conhecimento ou a memória. Maravilha, depende. Gostei. Eu confesso que eu sou curioso, então eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto desse tipo de quiz. Começa, vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui que nós vamos conversar é: qual é, na sua opinião, a maior rivalidade do futebol brasileiro? A maior rivalidade do futebol brasileiro? Difícil, hein? Difícil. Nós que temos tantos clubes aqui, né, Márcio? É bem complicado. São muitos clubes grandes aqui. É bem difícil. Todos os estados, praticamente, têm uma rivalidade importante. É a maior rivalidade? A maior rivalidade. Você tem que me falar qual a maior rivalidade do futebol brasileiro. Bom, eu sem querer ser parcial ou bairrista, né, no bom sentido, a maior rivalidade do futebol brasileiro, para mim, continua, na minha opinião, sendo Palmeiras e Corinthians. Eu acho que, embora tenha mudado algumas coisas a partir dos anos 90, 2000, mas eu acho que, de uma forma geral, continua sendo a maior rivalidade. E para você? Olha, eu concordo que
Palmeiras e Corinthians é uma imensa rivalidade. Já fui em muitos jogos entre Palmeiras e Corinthians, sei como é triste. Hoje não tem mais duas torcidas no mesmo estádio aqui em São Paulo, né? Mas quando tinha, você via, ninguém queria perder. Era impressionante, ainda é uma grande rivalidade. Eu considero essa a maior rivalidade de São Paulo. Agora, aí que tá. Em São Paulo nós temos times grandes. Tem também o Santos, tem também o São Paulo. E aí acaba eu conheço corintianos que acham que a maior rivalidade deles é com o São Paulo e não com o Palmeiras. Uhum. E assim, se você perguntar para muitos são paulinos, eles vão falar que a maior rivalidade deles é contra o Corinthians. Então, como tem mais times em São Paulo, eu acho que os estados que tem 2 times grandes, que é o que acontece em Minas e principalmente no Sul, eles têm sim uma rivalidade maior. No Sul, eu acho que é pior ainda porque só tem os 2. Inter e Grêmio. Em Minas ainda tem o América, que está lá, é um time que já tá menor, mas eu conheço os torcedores do América. Agora no Sul não. No Sul é ou o Grêmio ou o Internacional. É verdade. E assim, se você pegar lá no Sul, você vê que assim, o gremista odeia o torcedor colorado, mas assim, o irmão dele é colorado. Então eu vejo o Sul, o Grenal, como a maior rivalidade do futebol brasileiro. Bacana. E qual que é a próxima pergunta? Vamos para outra? Vamos lá. Márcio Falanca, me diga uma coisa. Qual o melhor goleiro que você já viu jogar? Essa pergunta é legal, é boa. Olha, você vai me fazer pensar. Eu vi grandes goleiros, né? Posso citar alguns. Marcos Rogério Ceni, Dida, alguns mais antigos como Veloso, Leão, Rodolfo Rodrigues. Olha, mas o maior goleiro tem que ser o maior, né? O maior. Não importa se é brasileiro ou não, né? Não importa. É o maior goleiro que você já viu jogar. O maior goleiro que eu vi jogar... Bom, é difícil, mas eu não vou ficar em cima do muro. Um dos maiores que eu vi, embora, logicamente, eu citei alguns, vocês perceberam, mas eu tenho que escolher um. Então eu vou escolher, como é a opinião, vou escolher um goleiro que marcou época, principalmente não só no futebol uruguaio, no Nacional do Uruguai, onde ele foi campeão da Libertadores em 80, mas jogou no Santos Futebol Clube, fez história também, foi campeão paulista em 84, Rodolfo Rodrigues. Grande goleiro. Né? Eu acho que marcou época, realmente. Ele tinha agilidade, técnica, boa colocação. Era um goleiro completo, pessoal. Ia na bola igual um gato. Ia. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube, tem contra o América de São José do Rio Preto, foi um dos maiores jogos dele no Santos, onde ele faz uma sequência de 5 ou 6 defesas fantásticas na Vila Belmiro. É só vocês procurarem no YouTube e vocês vão saber que lance que eu estou falando. Só, logicamente, que ele fez outras grandes partidas, mas só essa partida, João, já mostra eu vou procurar, eu não me recordo, Márcio, vou procurar. Só essa partida já mostra o grande goleiro que ele foi. Agora, você não vai ficar em cima do muro, eu quero saber a sua opinião. Não vou. Inclusive, já que estamos falando de goleiro, eu vou lembrar que quem na época já era nascido, quem não é pode procurar sobre um jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Libertadores. Não me lembro se era de 93 ou 94, Márcio. Tá. Que foi um 0-0, primeiro jogo de Libertadores no Pacaembu? De mata-mata, que o Zete e o Veloso... Foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu. Pegaram tudo. Eu nunca vi um jogo que os dois goleiros resolveram aquele dia lá, não deixou ninguém fazer gol. Foi um 0-0 e os dois... Foi fantástica a exibição, tanto do Zete quanto do Veloso. Você se recorda? Recordo. Eu acho que foi em 94, não foi? Foi em 94. Concordo. Um jogo entre Palmeiras e São Paulo. Recordo, verdade. Foi muito bom esse jogo. Então,
só relembrando esse você jogo lembrou aí. do Zete, eu tinha esquecido do Zete, porque tem muita gente que fala do Rogério, mas o Zete no São Paulo jogou muito bem. E teve uma final também de Campeonato Paulista em 95, entre Corinthians e Palmeiras, que o Ronaldo Giovanelli e o Veloso também, eles fizeram uma exibição de gala. Se eu não me engano, foi 1-1 aquele jogo, certo. Mas o Ronaldo e o Veloso, eles fizeram defesas fantásticas. O Ronaldo marcou história no Corinthians, embora hoje há quem diga que o Cássio é o maior goleiro da história, né? Eu não tenho dúvidas de que o Cássio hoje é o maior goleiro da história do Corinthians. Também tem o Dida também, né? Estamos falando de goleiros. O Dida também, eu considero ele um grande goleiro, não posso esquecer do Tafarel também. Grande Tafarel, verdade. Tafarel. Agora eu vou inovar aqui, vou falar que na minha opinião, o maior goleiro que eu vi jogar foi o Prud'homme. Da Bélgica? Da Bélgica, na Copa de 94, virei fã daquele cara lá. E na minha opinião, ele foi o maior goleiro que eu vi jogar devido àquela Copa lá. Aquela Copa lá, ele pegou muito. A Bélgica foi eliminada pela Alemanha, né? Pela Alemanha naquela Copa lá, mas ficou aí a exibição do Prud'homme. Foi a primeira vez também que eu vi um goleiro sair da área e tentar fazer um gol de cabeça. Foi o Prud'homme naquele final de jogo lá, que eles foram eliminados. Tem mais perguntas? Vamos mais uma? Márcio Falanca, essa é polêmica, hein? É polêmica? Qual a maior injustiça que você já viu na história do futebol? A maior injustiça na história do futebol? Olha, eu não sei se tem a ver, mas você vai dar risada, mas eu vou partir por um lado saudosista. Certo. É uma só ou pode ser mais? Pode ser, vamos lembrar as injustiças do futebol. Olha, né? A maior injustiça ou as maiores injustiças do futebol brasileiro, na minha opinião, é o seguinte: Copa do Mundo. 3 seleções que mereceram ou mereceriam ter ganho a Copa e não ganharam. A Hungria em 54 com o Puskás, a Holanda em 74 com o Cruyff, Neskens, Rezenbrink, que inclusive morreu agora faz pouco tempo, né? Carrossel holandês. Exatamente. A laranja mecânica. Exatamente, não tinha posição fixa, eles confundiam a marcação do time adversário, né? E o Brasil de 82, que tinha um quadrado mágico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zico, né? Merecia também, fizeram exibições fantásticas. Time do Tele, né? Time do Tele, contra a Itália, jogavam com um regulamento debaixo do braço, porém, como era um time muito ofensivo, eles, obviamente, né? É óbvio que eles não ficariam retrancados. Foram para cima para matar o jogo, infelizmente, houve Paulo Rossi. O Carrasco. Apareceu um tal de Paulo Rossi, fez 3 gols e matou o Brasil. Tirou... E há quem diga, viu, Márcio? Eu não vi esse jogo. Eu era muito pequeno, não tinha nenhum ano na época. Mas há quem diga que se o Brasil fizesse o 3º gol, o Paulo Rossi estava lá para fazer o 4º da Itália. Ele estava endiabrado, mas infelizmente ele tirou o Brasil do Mundial e a Itália chegou à final contra a Alemanha, sendo campeã do mundo. Então, para mim, João, são as 3 maiores injustiças, né? As 3 seleções que encantaram o mundo, mas infelizmente não deram sorte. E a sua injustiça? Então, a minha injustiça é um pouco diferente da sua, Márcio. Porque você... eu vou falar de injustiça mesmo. Na minha opinião, a maior injustiça que teve no futebol que eu vi, que eu me recordo, foi no ano de 2013, oitava de final de Libertadores, jogo no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors, certo. a Marília apitando o jogo. Aquele jogo lá foi uma coisa inexplicável, porque para quem se recorda, o jogo ele foi 1-1. O Corinthians ele precisava vencer por mais de um gol de diferença, precisava de 2 gols de diferença. E o Corinthians fez 2 gols legítimos que foram anulados pela Marília, além de 2 pênaltis na cara do árbitro que ele deixou de dar para o Corinthians. Então você pega aí 4 lances capitais, né? 2 gols e 2 penalidades. Exato. E muitos acreditam, inclusive depois quase que foi provado, através de ligações, de que houve uma corrupção lá
e que o Amarília ele estava comprado, que aquele jogo lá, ele tinha o interesse mesmo, ele tinha designação de tirar o Corinthians, até por causa daquele episódio lá do menino Kevin Espada, que foi naquele ano lá, a Conmebol ela que decidiu de certa forma colocar o Amarília lá para tirar o Corinthians, tem gente que fala isso. Então é um momento muito triste aí da história da Libertadores aí, por causa da morte do menino Kevin Espada, mas que resultou depois aí na eliminação do Corinthians aí, e foi um jogo que realmente eu vi uma injustiça muito grande, foi muito parcial o árbitro Amarília aí contra o time brasileiro. Certo. E mais alguma novidade, mais alguma pergunta que você tenha para os nossos telespectadores do canal? Por favor, coloquem aí o que vocês pensam, o que vocês estão achando do canal, estão gostando, tem que mudar alguma coisa, pode xingar, mas por favor, fica com a gente aí. A gente está pensando aí, vai ter muito conteúdo aí esse ano e a gente vai estar cada vez... Lembrando que nós aceitamos, como o João falou, as sugestões e críticas, tá? Pode criticar. Exatamente. Aqui é o espaço democrático, pode deixar que se criticar a gente não vai apagar não, pode ficar tranquilo. Exatamente. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. A gente em breve aí estaremos de volta aí com novas notícias, novas recordações, né? Então, estamos chegando ao final, é isso? Estamos chegando ao final. Ah, que pena. Pô, tava tão bom. Mas em breve vai ter mais conteúdo aí, Márcio. Mais novidades, né? Mais novidades, com certeza. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente fazendo de coração para vocês as novidades do mercado da bola e as curiosidades sobre o mundo dos esportes, tá certo? João Paulo Coutinho, Márcio Falanca, como ele falou, em breve, com certeza mais novidades, tá bom, pessoal? Um grande abraço, continuem curtindo o nosso canal e ativem, lembrando mais uma vez, o sininho para receber novas notificações. Abraço, tchau. Tchau, tchau.